Ainda é cedo, amor, mal começastes a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. E depois dessa lindíssima canção de Cartola, A Vida é um Moinho, eu tenho uma pergunta para vocês ouvintes. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Bem, eu sou Caio César, estudante de Ciências Biológicas, e juntamente com meu amigo Leandro, vamos conversar hoje sobre didática, percorrendo as trilhas da aprendizagem. Desta vez conversaremos sobre qual é a importância do planejamento. Bem, e respondendo isso, né, sempre que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é abrir os olhos. Pois é, e aí, Leandro? Bom dia, qual é a sua primeira ação diária? Fala, Caio. É um enorme prazer estar dividindo esse espaço novamente contigo. Dessa vez estaremos no terceiro episódio percorrendo as trilhas de aprendizagem. Bem, eu diria que a minha primeira ação diária seria pensar na vida, mas também abrir os olhos. Bem, para quem ainda não me conhece, eu sou o Leandro, faço Ciências Biológicas na Universidade Federal do Ceará e atualmente estou no quarto semestre. Como você já adiantou, Caio, hoje falaremos sobre a importância do planejamento para uma aula. E você, ouvinte, alguma vez você já se perguntou para que o planejamento do professor serve? Tenho certeza que durante a época da escola você já ouviu muita expressão planejamento. Mas o que ele realmente é? Essa e outras questões é o que tentaremos responder agora. Continua, Caio. Pronto, Leandro. Eu vou começar aqui, né? Repare que existe um padrão de comportamento relacionado com as nossas atividades diárias, né? Podemos notar isso no decorrer do nosso dia a dia mesmo, que muitas ações são repetidas. Isso é para gerar um conforto para o nosso cérebro, que odeia perder energia, né? Desperdício, odeia isso. Desperdiçar demasiadamente com algumas atividades diferentes. Por isso que é tão ruim, né? Mudar de hábito, criar outra rotina. Realmente é muito ruim. A gente tende a ficar com nossos costumes antigos. Isso falando da nossa espécie, né? Agora, do ponto de vista didático, por que ter um planejamento de aula? Bem, primeiramente temos que olhar que o professor também é um ser humano. Então é normal que tenha uma rotina de aula, tendo em vista que ele ministrará o mesmo conteúdo todos os anos, por exemplo, né? Mas, porém, aí entra num ponto principal, é que ele tem que conduzir os alunos para determinado objetivo de aprendizagem. Assim, é interessante ter um planejamento para saber como lidar com cada situação. E além do mais, ele tem que cumprir um cronograma, né, já estabelecido aí pela escola. Eu, antes de entrar na faculdade, eu trabalhei no projeto Mais Educação do governo não, do município aqui de Calcaia. E quando eu fui participar do projeto, a gente foi chamado antes, né, as pessoas que entraram junto comigo, para participar do planejamento, né, escolar, realmente, é onde os professores sentam e discutem as datas, né, pegam um calendário e ficam discutindo o que vai ser abordado em cada dia. Então tem todo um planejamento antes para a gente se preparar, realmente, né, Leandro? Então continue aí. Isso é verdade, Caio. Na vida e em tudo que fazemos é normal planejarmos antes. Ninguém sai de casa sem saber onde quer chegar. Você não dirige um carro, uma moto, se não souber muito bem onde está indo, não é verdade? A mesma forma é um professor na sala de aula. Ele não pode dar uma aula sem antes fazer o chamado plano de aula dela. Mas o que é isso? Bem, nada mais é que uma receita ou um manual do que será abordado. E como toda receita, todo manual, ele é repleto de passos, e eu vou listá-los aqui agora. O primeiro passo é ele definir o público-alvo. Ele deve refletir, e essa reflexão deve considerar uma contextualização que inclua, por exemplo, questões culturais, econômicas, físicas, sociais, etc. Ele deve primeiro ver a idade dos alunos. Ele tem que ver se o aluno é de ensino fundamental, se o aluno é do ensino médio, se o aluno tem uma idade suficiente para entender aquela ideia, aqueles conceitos, aquela linguagem que ele vai falar. O segundo passo é ele escolher o tema da aula. E esse tema vai de acordo com a função dele. Se ele é professor de geografia, ele vai falar, por exemplo, sobre biomas, sobre relevos. Se ele é um professor de biologia, ele também pode falar sobre biomas, ele pode falar sobre respiração, pode falar sobre diversas coisas. O terceiro passo é ele definir o objetivo alcançado. E o objetivo aqui é aquilo que o professor quer que o aluno aprenda com a aula. Por exemplo, se eu sou professor de biologia e vou dar aula sobre respiração, eu espero no mínimo que os alunos saibam o que é uma mitocôndria. Ponto. Mas o objetivo ele não se limita. O objetivo
é aquilo que o professor quer que o aluno aprenda, mas o aluno pode aprender muito mais coisas. O quarto passo é o professor definir o conteúdo a ser abordado. O conteúdo é um item do plano de aula que está diretamente relacionado ao tema, pois é subordinado a ele e ao objetivo da aula. Ou seja, se o meu objetivo é fazer com que os alunos entendam o que é a mitocôndria, ou a minha aula, o meu conteúdo eu devo abordar o que é a mitocôndria, para que ela serve, respiração celular, etc. O quinto passo é decidir a duração da aula. Se eu vou dar uma aula sobre respiração celular, eu devo primeiro saber em quanto tempo eu vou levar para poder fazer aquilo. Se eu vou dar uma aula de 50 minutos, se essa aula vai ser dividida em duas aulas de 50 minutos, 4 aulas de 50 minutos, etc. O sexto passo é o selecionar os recursos didáticos. Os recursos didáticos são materiais de apoio que auxiliam o professor de alguma forma. Por exemplo, lousa, pincel, computador, data show, etc. O sétimo passo é definir a metodologia a ser utilizada. E essa metodologia aqui é a aplicação, de que forma a aula vai ser aplicada, que pode ser de aula expositiva, que a gente está mais acostumado, o professor lá na frente, os alunos todos sentados, pode ser uma dramatização através de uma peça teatral, etc. Pode ser um estudo de caso, aula de campo, etc. Existem várias formas de dar aula, como a gente nos episódios anteriores a gente já mencionou. E o oitavo passo é escolher como avaliar a aprendizagem dos alunos. Essa parte aqui é uma parte fundamental, porque se eu sou um professor, se eu estou dando aula, eu tenho que saber se o aluno captou aquilo que eu quis passar a ele. E uma forma de fazer isso é através da avaliação. E essa avaliação ela pode ser também de várias formas. Através da prova escrita, que é a mais comum, prova oral, exercícios para fazer em casa, participação do aluno em sala de aula, etc. E o nono passo é informar as referências utilizadas. Se eu estou planejando a aula, eu não posso tirar esses conteúdos, isso da minha cabeça. Eu tenho que tirar de algum canto, não é verdade? Do livro didático, artigos que eu li, sites que eu vi, etc. Verdade, viu? Leandro, veja a exemplo esse podcast, né? Ele foi planejado para ocorrer, teve um estudo antes, já sabíamos qual seria o tema discutido. Escrevemos, claro, né, um roteiro para o momento da execução ser bem parecido com aquilo que a gente imagina, né? Então, o planejamento, né, o plano de aula tem essas características. Tem uma previsão do que o professor quer passar para os seus estudantes e chegar num determinado objetivo. Claro que vai ocorrer diversas situações fora do plano de aula. Afinal, não é para ser como plano, é somente para ter uma base que guie o professor e os alunos no decorrer das aulas. Bem, eu acho que o nosso tempo já está acabando aqui, né? Uma pena. Leandro, foi novamente um grande prazer falar com vocês sobre didática, executar essa atividade de forma como planejamos. Está dando um retorno muito bom, muito legal. Estou gostando bastante da forma como decidimos fazer isso. E ouvintes, deixo aqui minha gratidão. Espero que esse podcast esteja sendo proveitoso para quem escuta, seja no âmbito de entretenimento ou de estudo, mesmo que seja algo menos para ter raiva, né? Porque eu mando em tudo que é grupo. Enfim, muito obrigado por escutar. Até aqui e até a próxima. Que pena que o tempo está acabando, cara. Mas tenho certeza que foi muito proveitoso. Tanto para nós quanto para os nossos ouvintes. E aqui chega ao fim o penúltimo episódio da nossa série Percorrendo as Trilhas. E fazer esse podcast tem sido uma experiência muito boa para mim. Desafiadora até certo ponto, mas eu estou gostando bastante. E assim como das outras vezes, eu peço para vocês, ouvintes, que comentem o que estão achando, digam onde erramos, onde acertamos, onde precisamos melhorar, falem, dê sugestões, críticas construtivas, que esse retorno nos ajuda bastante a como a gente melhorar e deixa a gente mais animado para gravar mais podcasts. Isso é muito importante. E a participação de vocês é fundamental para que continuemos. E é isso. Eu acredito que foi muito bom, foi uma experiência muito boa e é isso aí. E esse foi mais um episódio Percorrendo as Trilhas da Educação comigo, Leandro, e meu amigo Caio César.